Olá, doutor, doutora e futuros advogados, operadores do direito. Muita gente tem dúvida sobre como escolher o parceiro, o sócio certo para desenvolver um bom escritório. Eu preparei aqui uma conversa com uma colega minha sócia, a doutora Pamela, que eu acho que pode trazer aí algumas ferramentas e indícios de como você pode se preparar para fazer uma boa parceria. Vamos faturar? Doutor Luiz, o que é preciso para formar uma sociedade, uma parceria na advocacia? Nesse primeiro momento, acho que o mais importante é você fazer uma lista, de repente, é um começo bem bacana, fazer uma lista de pessoas que você imagina que possa se encaixar dentro dessa sua sociedade, que possa se encaixar numa equipe de trabalho com você e definir alguns padrões, ter alguns critérios, estabelecer ali uma regra que você queira seguir para que você consiga no desenvolver desse escritório, ou seja, na construção desse escritório, errar o mínimo possível, porque sociedade é uma situação bem complexa e não é algo tão simples assim de se formatar, né? Às vezes você pode achar que está fazendo uma coisa certa, porque é mais fácil, mas aí no meio do caminho já é mais difícil de mudar a estrutura da planta e fica mais difícil. Certo, e existe um momento ideal para abrir uma sociedade, logo no início da advocacia, mais pro meio da advocacia, quando você já está atuando bastante tempo, como é que funciona essa situação? Certamente isso vai depender de cada pessoa, do momento pessoal que aquele operador do direito vai estar, né? Então, eu acredito que o advogado, no momento em que ele decide abrir seu próprio escritório, em que ele decide empreender, criar novos caminhos, né, ele vai ter que criar aí estratégias para que ele possa seguir adiante e ele tem que botar critérios ali para que isso venha a dar certo lá na frente, para que isso tenha futuro, mas o momento pessoal dele, aquela vontade dele, ele tem que tomar essa decisão, vai abrir mão de algumas coisas, ou seja, vai ter que deixar algumas coisas para trás. Isso vai acontecer, não é verdade? Mas ele tem que tomar essa decisão pessoal. Então, vai depender muito do status quo dele, vai depender muito de como ele vai iniciar, de como ele vai dar esse start e tomar essa decisão pessoal na vida dele. Certo, entendi. E quais são esses critérios essenciais para uma sociedade? Olha, 3 critérios são principais para que eu acredito que para que uma sociedade ela consiga ir bem para frente, consiga se estruturar e se solidificar. Bom, o primeiro que eu acho mais importante é ter um perfil. Uma dessas pessoas pode ter um perfil mais de vendas, de marketing, de conseguir trabalhar a comunicação do escritório. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Um outro que eu acho fundamental é um perfil mais técnico, processualista. É aquele cara aquela pessoa, né, que você entende que pode te ajudar e que tem uma habilidade maior com o rito processual, porque é comum, seja na área penal ou seja na área civil, é importante, a gente sabe que na advocacia, quem domina o rito processual tem muita vantagem. E você dominar o rito processual traz resultados positivos para o teu escritório. O perfil administrativo, ele pode estar dividido entre os dois, né? Ele pode estar dividido entre os dois aí, mas é um perfil diferente também. É o cara que vai, a pessoa que vai cumprir os prazos, vai verificar esses prazos. É importante que uma pessoa do escritório defina isso, que essa pessoa seja responsável, né, delegar aí as tarefas. É a pessoa que vai fazer a cobrança dos honorários, que vai fazer de repente aí a organização administrativa. Poderia ser uma pessoa só para isso, um funcionário? Até poderia, mas no começo, e até para sempre isso vai acontecer, por mais que você delegue isso para alguém, no começo, a equipe tem que saber o que está acontecendo. É importante ter o domínio. Lá no perfil de vendas, que é o que eu acho o mais importante, a gente não pode deixar essa palavra ter um significado pejorativo, daquela pessoa que vai trazer o cliente simplesmente porque tem que conquistar e trazer honorários. Não. O perfil de vendas na advocacia,
É aquela pessoa que consegue fazer a comunicação entre o escritório e o cliente, porque o cliente, normalmente, ele não é uma pessoa que domina o assunto jurídico, né? Ele sabe que ele tem um problema e ele precisa entender que o teu escritório, que aquela equipe que você vai fornecer para ele, consegue não só resolver esse problema, mas dar uma boa estrutura. É um escritório que vai conseguir atender bem ele, que quando tiver dúvidas, porque isso vai acontecer, o cliente vai te perguntar coisas ao longo do tempo, você vai responder, vai te ajudar. Então, a venda, esse vendedor, ele também orienta a própria equipe, porque muitas vezes é comum o cliente ligar, e aí o sócio que tem um perfil mais técnico atende, e aí fala, doutor, eu vi que teve uma movimentação no processo. Aí o perfil técnico fala, não, isso aqui foi um embargo de declaração. O cliente não tem ideia do que é um embargo de declaração. Mas enquanto o processo está sob domínio do escritório, é importante que essa resposta para o cliente seja clara. Então, olha, talvez aquela pessoa que tem um perfil mais de vendas, tem um perfil mais orgânico nisso, que é uma pessoa que consiga se comunicar melhor com o cliente, ele vai responder, olha, teve uma decisão judicial, mas uma das partes não entendeu bem o que o juiz quis dizer, vamos supor que seja aí por uma ambiguidade, né, que é um embargo normal que a gente costuma usar no rito processual, e aí aquela pessoa que se comunica com o cliente, ele pode falar, olha, e aí a outra parte não entendeu o que ele quis dizer e solicitou para o juiz mais informações. Isso às vezes tem um significado simplesmente para tirar essa dúvida ou porque a parte entende que vai recorrer, que quer discutir essa decisão, que não concorda e tudo mais. Então o processo ainda não acabou, vai mais um tempo ainda. Esse cara ele serve para que o cliente se sinta confortável, que ele se sinta acolhido pela equipe, certo? E que ele entenda que existe sim uma preocupação e que você está bem atento ao que está acontecendo e consegue entregar essa resposta positiva para o teu cliente. Esses 3 perfis, eles são fundamentais. Sem isso, sem esses pilares, para fazer você não consegue desenvolver uma boa sociedade. Muitos escritórios, inclusive, patinam no meio do caminho porque não conseguem ter esse perfil, essa característica dentro da sua organização societária. Entendi. Ainda com relação ao perfil do sócio que vai ser escolhido, né? Como convencer essa pessoa? Como convencer a pessoa a escolher um perfil adequado para ela? Tudo é questão de convencimento, né? Nós que trabalhamos com direito, né? Trabalhamos sempre na ideia do convencimento. Ninguém vai acreditar no seu negócio ou acreditar na sua proposta se você não trouxer ali um planejamento, uma ideia, um objetivo, um caminho a ser seguido. Se você tomou a iniciativa de abrir um escritório, de procurar uma sociedade, de desenvolver uma empresa, de desenvolver um sistema, um negócio jurídico que você quero trabalhar só com direito bancário, só na área de cobranças, você vai ter que trabalhar em cima disso e desenvolver um projeto para isso. Então a primeira coisa, depois que você escolheu os perfis que você quis, quem eu vou chamar, eu preciso conversar com essa pessoa e apresentar um plano, um modelo de negócio. A sociedade é um casamento e a outra parte precisa acreditar nisso, ela precisa estar atraído por essa sua proposta. Ou seja, quando você traz o seu futuro sócio ou o seu pretendente para a pessoa que você imagina que possa trabalhar com você, você tem que pensar nisso. Eu tenho que apresentar para ele uma proposta atrativa. Eu tenho que apresentar para esse meu colega, que vai ser depois o teu sócio, e vão se tornar amigos, obviamente, né? Mas eu tenho que trazer, não necessariamente, na verdade, mas eu tenho que trazer essa pessoa e tenho que apresentar um plano de negócio. Ele tem que acreditar que aquilo possa dar certo. É importante também que você esteja aberto às opiniões dessa outra pessoa, que você esteja aberto às inovações que ela pode trazer. Ninguém é dono da verdade. A boa relação é essencial, né? Fundamental. Você ter uma boa relação é fundamental. É óbvio, imagino que quando você selecionou aquele perfil, você levou em consideração já a questão da empatia, né? Se você vai se dar bem ou não com essa pessoa, você sabe se essa pessoa é de boa índole ou não, pelo menos espera que sim, a gente nunca tem certeza, obviamente, mas é importante você definir um plano de negócio para apresentar para o seu pretendente, ali, para a pessoa que você imagina que possa ser seu sócio, para que vocês possam aí definir junto aí os próximos passos.
Certo. E criando o perfil, né, do sócio, existe algo que é fundamental, que é primordial na qualidade desse sócio? Olha, Que não pode faltar? eu acho que todo mundo pode aprender, todo mundo pode desenvolver, mas tem um ponto que é crucial, que eu entendo que é fundamental e que não pode acontecer durante uma sociedade. Uma das pessoas, ninguém dessa equipe, na verdade, da equipe, pode estar mais focado em outra área ou outro negócio, exceto a advocacia. Então, é muito comum, já vi vários casos assim, a pessoa tem uma sociedade e um dos sócios está estudando para concurso, quer ser juiz. Então, ele não quer ter uma sociedade. Não está focado. Ele não está focado, ele quer ser juiz, ele quer fazer outra coisa. A pessoa que você chama para a sua sociedade, para você, tem que convergir. Vocês têm que ter um objetivo em comum, colocar metas, estipular ali prazos, delegar funções. É importante que o seu sócio não só tenha a mesma ideia, não só tenha o mesmo objetivo, mas que eles estejam comprometidos com isso. Isso que vai trazer resultado. De repente, ele pode não ser uma pessoa, ele tem um caráter processualista, você entende que ele é bom nessa área, que ele ainda pode melhorar. E aí você resolve isso fazendo curso, estudando, todo dia estamos aprimorando. A pessoa que você acha que tem um perfil para vendas, ainda não é um bom vendedor, tem que melhorar a comunicação, mas você consegue ver que ele vai desenvolver, que ele vai estudar técnicas de comunicação para convencer o cliente, para conversar com o cliente, até para fazer audiências, enfim, para o que ele precisar. E ele vai desenvolver isso, mas ele está focado no desenvolvimento da advocacia. O que eu acho crucial é a pessoa estar no meio do trabalho com você, vocês estão crescendo juntos. E aí ela começa a focar, eu quero abrir uma padaria. E aí eu não vejo por aí que esse seja o caminho, pelo menos para quem está iniciando. Não, agora o escritório está bombando, faturando milhões e eu quero abrir um hotel fazenda. Pode, não tem problema. Aí a roda já está girando, é mais fácil de gerenciar. Eu entendi. E quantos sócios são necessários para iniciar na advocacia, para iniciar na sociedade, né? É necessário 2 sócios, 3 sócios? O que é importante? O que é essencial? Olha, existe um número mágico? Existe. Na minha opinião, aqui existe um número mágico. O número mágico é 3, tá? Mais que isso é muita coisa para quem está começando e menos que isso pode ser um tiro no pé por sobrecarregar de trabalho. Eu estou falando isso para quem quer abrir um escritório de advocacia e ter bastante demanda e ter bastante faturamento. É importante, eu acho que esses 3 são importantes porque 3 definindo assim, critérios diferentes, dificilmente um vai ficar sozinho quando um faltar, quando um precisar fazer uma audiência ou quando precisarem fazer alguma diligência ou alguma coisa em comum, sempre vai ter uma equipe junto por trás pensando. Mas o mais importante é que esses 3 vão conseguir agregar valor numa quantidade, num ponto ótimo, ele está num nível perfeito. Tá? As pessoas se preocupam muito com a divisão do bolo, né? Com a divisão das tarefas, de quanto eu vou dividir para cá, no final ainda ganho só 1/3 disso. Bom, não se preocupe muito, principalmente para quem está começando, com o tamanho com a sua fatia do bolo. Se preocupe com o tamanho dessa fatia do bolo. Quer dizer, se você sozinho consegue faturar R$5.000 por mês, faturar, né? Não significa que você vai ter isso de lucro, que você vai pagar aluguel, você vai ter as despesas e tudo mais. Se você multiplicar isso por 3, se você em 3 conseguir faturar 15 mil, a sua fatia do bolo é dividida, é 1/3, mas o valor talvez seja até maior, porque a despesa ela vai diminuir. Agora imagina você amplificar isso, não é verdade? Imagina que cada um consiga trazer aí mais do que 5, 6, 7 mil logo no começo. É bem possível isso, não é nada, é muito tranquilo de fazer um faturamento aí de 10, 15 mil por mês dentro da advocacia, iniciando numa advocacia bem organizada. Agora, olha só, um escritório de advocacia, para ter uma sociedade legal, para ela começar a faturar, uma pessoa, entendo eu, que vai patinar muito, demora muito para começar a mexer. Sobrecarrega. Ela vai ter que fazer o administrativo, o financeiro, ela vai fazer a consulta de prazos, vai ter que fazer as petições,
Aí ela vai ter que fazer, mas vai ter estagiário, mas alguém tem que corrigir o que o estagiário faz, vai ter que fazer as audiências, a gente sabe que muitas vezes demora, você tem que ir até o fórum, mesmo quando a audiência é virtual, tem que ficar esperando, aguardando, então não é um procedimento que às vezes perde uma tarde inteira para isso, precisa ter alguém na retaguarda alimentando o teu escritório e fazendo com que ele tenha que ter alguém para atender o telefone. No começo é você que atende o telefone, não vai ter uma secretária, um estagiário para te ajudar nesse ponto. 3 é um número que eu considero ideal. Importante também. Os 3 estão iniciando. E aí vocês decidem cada um abrir um escritório sozinho. Olha, vocês vão disputar o mesmo nicho de mercado. Para mim, racionalmente falando, não faz muito sentido. A pessoa que está iniciando não vai disputar mercado com grandes escritórios e nem com escritórios que já estão num patamar tranquilo, que já tem ali a sua clientela e que a roda já está girando. Embora não sejam aí referências nacionais, eles não vão disputar com esse pessoal. Você vai começar por baixo como todo mundo. Ninguém começa na advocacia ganhando R$1 milhão. É ao contrário, você vai faturando, vai conquistando clientela. Então não faz muito sentido vocês ficarem disputando o mercado se o objetivo de vocês é empreender e é criar um negócio. Vale mais juntar as forças, porque de repente, num mês você não conseguiu ser tão bom na prospecção e o teu parceiro foi e ele complementa ele complementa a tua falta, né, você não conseguir trazer cliente, e no mês seguinte isso vai se equilibrando, isso ajuda nessa balança e ajuda vocês a crescerem mais. Certo, então aproveitando a tua resposta com relação a isso, Dr. Luiz, qual a tua opinião com relação à divisão de lucros dos sócios, né, dentro da sociedade na advocacia? Olha, há quem vá pensar diferente de mim, eu entendo que sim, né? Sempre que vai abrir um escritório, existe ali um investimento inicial, um investimento mínimo que seja, existe investimento inicial. Às vezes você quer trazer uma pessoa que não tem, de repente, tanta condição financeira para te ajudar quanto você precise, embora dá para começar a advogar do zero, sem ter dinheiro nenhum. A gente tem hoje um monte de ferramenta para isso, né? Mas entendo que não há como você prosperar na advocacia, iniciando na advocacia, se não houver partes iguais. Vocês têm que batalhar juntos e sofrer juntos. É evidente que você vai perceber se uma dessas partes não está correspondendo com aquilo que lhe foi delegado. Então, eu deleguei ao meu sócio que ele faça a conferência dos prazos e eu percebi que, 1, 2, 3, 4 vezes isso não está encaminhando bem. Tudo bem, você pode ter uma conversa com ele, mas se isso patinar, você vai ter que resolver essa situação. Ter a sociedade com cotas diferentes, entendo eu, que pode gerar um certo desafio para a sociedade na hora da divisão dessas cotas, porque essa disparidade pode não representar o trabalho que você exerce, porque no começo da advocacia todo mundo acaba fazendo tudo, não é verdade? Você tem que fazer tudo, tem que se ajudar. Então é difícil mensurar esse esforço. Melhor então dividir em partes iguais. Já estou numa sociedade grande, o negócio está correndo alto, quero trazer uma pessoa para a minha sociedade. Aí é um outro desafio, é um outro patamar, é uma outra forma de avaliar, e aí você não vai, obviamente, trazer ele com cotas iguais, ou você pode até trazer com cotas iguais, mas pode também definir de forma diferente. Dividindo também não só os lucros, mas as despesas também, né, Dr. Luiz? Com certeza. Quando eu digo dividir, é tudo, são os ônus e os bônus. É verdade. Certo. E qual a tua opinião, Dr. Luiz, com relação àqueles advogados que, ao invés de optarem pela sociedade, optam pela parceria, né? Parceria em algumas áreas, né, ou até mesmo divisão, né, da sala, do escritório, né, alugar a sala para outro colega advogado. Qual que é a tua opinião com relação a esse tema? Embora existam algumas pessoas que conseguem aí desenvolver um trabalho dentro da advocacia nesse sentido, a minha opinião pessoal é que isso é cavar a própria cova, estagnar, né? A pessoa vai ficar estagnada ali, dificilmente vai conseguir crescer. Existe uma relação de competitividade implícita dentro. Imagine só que eu divido a sala com um colega e nós dois trabalhamos na área civil. Mas eu gosto
por mais que eu trabalhe com outros casos aqui, eu gosto mais da área consumerista e gosto mais da área de família. E o meu outro colega lá trabalha com direito médico, com a parte da construção, direito imobiliário, uma coisa nesse sentido. E aí, de repente, surgiu um problema, um caso grande, enorme, uma discussão, um caso surpreendente para o meu amigo, e não surgiu para mim. Porque não é a minha especialidade, eu não trabalho, ou não deu para mim. Eu vou ver ele desenvolvendo, crescendo ali dentro e tal. Eu já vi muitos casos assim. Isso não gera... isso não agrega trabalho. Não gera um resultado positivo, né? Você não agrega trabalho. Você vai pedir para outro te ajudar, mas ele só está dividindo a sala. Como é que funciona nesse caso? Pô, que legal que você ganhou tanto assim, entendeu? Pô, por que eu não consigo ganhar? Eu nunca tive essa experiência, nunca trabalhei sozinho, mas eu conheço, talvez eu acho que não conheça ninguém que sozinho conseguiu desenvolver um baita escritório, conseguiu faturar bastante. Com certeza existem algumas pessoas, mas a gente tem que trabalhar dentro da estatística, dentro da matemática. As pessoas não são regra, são exceção. É muito mais fácil dentro de um grupo a gente desenvolver um trabalho para poder prospectar mais e criar mais e evoluir mais. E eu acho que dividir sala não te dá identidade. Você fica com o nome lá, fulano de tal, beltrano de tal e ciclano de tal. Eu acho que isso não agrega segurança para o teu cliente. Isso vai te limitar para o número de clientes que você vai conseguir atender também. Mas a gente divide a mesma secretária, é bom porque a gente divide as despesas. Mas ter uma sociedade não é dividir despesas, é ao contrário. É pensar em como vocês vão dividir as riquezas, como vocês vão crescer mais, como agregar valor e como você vai conseguir evoluir dentro do teu escritório. Então, dividir escritório, na minha opinião, respeito quem pensa o contrário, é um tiro no pé, é cavar a própria cova e é uma estratégia que eu não utilizaria. A respeito, às vezes a pessoa quer ficar naquela situação, ter só alguns casinhos e tal, uma coisa assim, respeito, mas para quem quer empreender, para quem quer crescer, esse aí definitivamente não é o caminho. Entendi. E considerando a escolha pela sociedade, né, vale a pena fazer uma adaptação, escolher o sócio e fazer uma experiência para ver se vai dar certo, adaptar, né, fazer 3 meses de experiência, 6 meses de experiência, vale a pena? É positivo isso? É fundamental fazer uma experiência. Ninguém nasce sabendo e você também não sabe como o seu cliente, você também não sabe como o seu sócio, ele vai discorrendo, né? Muita coisa pode acontecer, a pessoa pode desistir, de repente você achar uma pessoa que não está tão comprometida quanto você. Por mais que você tente formatar tudo perfeito, não é perfeito. Nunca vai ser perfeito. Sempre é possível melhorar. E existem coisas que você não pode correr o risco. Então, depois que você faz uma sociedade, que você protocola isso, que tem um CNPJ, que a coisa está correndo, você desenvolveu uma marca, o teu nome está envolvido dentro disso aí, você precisa saber que a partir daquele ponto isso vai adiante, você não pode errar. Então, fazer um período de adaptação é fundamental. Tem que ser feito um contrato, tem que ser feito de uma forma objetiva, traçar planos, delegar metas. Então, assim, você tem que saber que por mais que a gente esteja comprometido, que convergimos nas ideias, não vai ter problema nenhum se fizermos um período de adaptação e depois desse período a gente faz uma avaliação, coloca na balança e vê o que foi positivo e negativo e se vale a pena ou não continuar isso. É melhor nesse período curto, não vai fazer um período de 5 anos, 3 anos de experiência, não. Isso um período curto. Qual que é o tempo, né, necessário? Você vai definir isso caso a caso, né? Mas assim, um trimestre você já consegue saber se essa sociedade vai para frente ou não. Olha, eu consigo saber isso em um mês? Às vezes consegue. Mas eu acho que um trimestre você consegue avaliar melhor, um semestre até não é muita coisa, você pode avaliar melhor também. Não dá para começar a sociedade em novembro e terminar em março, porque a gente sabe que o período de final do ano é diferente. Então é legal você estabelecer uma data onde a economia começa a girar melhor, que para os advogados isso influencia também, é importante, né? Então aí você vai, nesse período de adaptação, definir um calendário que seja factível, que você saiba, não, nesse calendário aqui eu consigo desenvolver, prospectar clientes, trazer novas ideias, produzir para o meu escritório e também faturar, né, porque ninguém trabalha de graça, faturar
para que isso seja recompensado aí financeiramente e que vocês consigam entender que houve aí uma ideia legal. Se não deu certo, você vai perceber porque não vai entrar dinheiro, a organização não vai ser a mesma, entendeu? Você vai perceber, pô, mas o meu sócio é muito desorganizado. E ele era o cara para ser organizado. Ele era o cara que era para ser organizado. Poxa, o meu sócio falou que ele se comprometeria com as vendas. Eu não consegue vender nada e não evolui, não está estudando, não está pesquisando. Então você tem esse período aí para verificar se vale a pena ou não continuar com ele, porque só ser amigo não traz resultado. Ah, eu confio nele, mas ele é uma pessoa muito honesta. Honestidade é obrigação de todo mundo. O que precisa ter é resultado. A gente trabalha. Né? E a gente trabalha. Exatamente, a gente trabalha em cima de resultado. Certo, entendi. Escolhendo a sociedade, escolhendo, né, a modalidade da sociedade, escolhendo os sócios, qual a tua opinião, Dr. Luiz, com relação ao pacto de sócios? O que seria o pacto de sócios? Olha, dentro de uma sociedade, quando a gente faz um contrato social, né, é muito comum isso quando vai formalizar essa sociedade, muitas coisas você não deixa escrito ali nesse pacto, nesse contrato social. Você não expõe isso para os outros, os segredos principais, a tua estratégia dentro da tua sociedade. O que você pode fazer é um contrato, esse pacto de sócios, acordo de cotistas, o que você quiser chamar, né? Onde você vai definir essas metas e você vai regular essa sociedade, onde você vai regular como isso vai funcionar. Depois que passou esse período de experiência, depois que você já definiu que esse cara é teu sócio. Ali nesse pacto de sócios, a gente pode um dia trabalhar só em cima desse tipo de contrato, mas ele vai definir o que vai acontecer se uma das pessoas quiser sair da sociedade, o que vai acontecer se um de vocês ficar doente, quem que vai receber, o quanto vai ser o prolabore de cada um, como é que vai ser o aumento desse prolabore, né? Como é que vai ser a divisão dos lucros, qual a periodicidade que vai ser essa divisão de lucros, né? Nichos também que cada Os sócio, nichos que né? cada sócio, olha, se o sócio A vai trabalhar com direito imobiliário e o sócio B vai trabalhar com direito de família, o sócio A não vai começar a fazer uma pós-graduação em processo penal. Ah, mas eu quero ser professor de processo penal. Não, mas se você vai trabalhar com direito imobiliário, você vai trabalhar com direito imobiliário. Ah, mas eu recebi uma proposta, então você decide o que você quer. E quando você coloca isso dentro do pacto de sócios, existem ali penalidades também. Se você não cumprir isso, se você não cumprir com o que a sociedade dispõe, você vai estar tendo um problema. E você não muda a regra do jogo no meio do jogo. Então todo mundo sabe como é que vai jogar e isso evita esse tipo de problema. Bom, sou especialista em direito imobiliário. Recebi uma proposta para dar aula de direito penal. Não posso, porque meu foco é direito imobiliário. Não faz o menor sentido. Que autoridade eu tenho em processo penal? Não dá. Talvez com direito imobiliário eu consiga. Não, eu quero trabalhar com direito ambiental. Aí chegou uma causa no escritório maravilhosa, linda. Direito de trabalho, ninguém faz direito de trabalho no escritório. Você vai assumir essa bronca? Não faz o menor sentido. Podemos um dia discorrer também sobre isso, mas não é pelo dinheiro que você tem que fazer a causa. Você tem que fazer a causa, você tem que fazer o seu trabalho baseado na tua expertise, porque aí você consegue entregar qualidade. E é isso que transforma um escritório de advocacia no escritório de ponta. É quando você consegue entregar qualidade. Isso se dissemina, todo mundo te conhece porque você é bom naquilo, porque você consegue botar você vai estar sempre na frente, você é acima da média. E o pacto de sócios vai estabelecer essas regras e vai ajudar vocês não fugirem do foco, o escritório não fugir do foco, ou seja, quando o escritório tiver 2, 3, 4, 5 anos de existência, vão olhar lá para trás e vão falar, nossa, como foi importante isso, porque a construção foi mais rica e foi mais estruturada. Isso ajudou o escritório a evoluir e a crescer. Então o pacto de sócios ele vai te dar não só segurança, mas ele vai te ajudar a alcançar outros níveis, outras metas dentro do teu caminho como advogado. Que bom que você assistiu esse vídeo até o final. Eu espero mesmo que a gente possa ter te ajudado a construir uma advocacia de maior valor. Valeu e até o próximo vídeo.